Olá, eu sou a Ellen Vick. Bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico. Hoje, segunda-feira, que é o dia onde trazemos um novo episódio, já estamos no sexto. E isso me faz lembrar dos primeiros episódios. Incríveis, né, Rê? Incrível. E eu cheguei até a me emocionar no primeiro episódio. Logo de cara, no primeiro, eu já cheguei até a chorar. E eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei pensando e me trouxe a conclusão de como o conhecimento nos liberta. E por isso, hoje eu acho fundamental trazer logo o episódio 6, o que você precisa saber sobre o Parkinson. E a conversa vai ser direta, tá? Vamos falar sobre do que é de fato o Parkinson, sem termos difíceis, sem alarmismo, com informação clara e acolhedora, porque foi exatamente isso que eu senti falta quando eu recebi meu diagnóstico. Eu gostaria que você também, que recebeu um diagnóstico de uma doença sem cura, compartilhasse aqui conosco nos comentários como foi, como o profissional lhe deu essa notícia, porque aqui foi, como eu disse lá no primeiro episódio, Ellen, você tem Parkinson, chegou o seu resultado, é isso. Sem explicação, eu que fui atrás de resposta, eu que fui atrás de saber melhor sobre o que era o Parkinson, porque ali eles fazem o que eles são treinados a fazer, né? Bom, enfim, tá tudo lá no primeiro episódio. Então vamos lá, o que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Neurodegenerativa é uma palavra até complicada para falar, porque eu nunca tinha nem escutado antes de descobrir o Parkinson. Uma doença progressiva e sem cura. Isso significa que ela afeta o sistema nervoso e vai evoluindo ao longo do tempo. Mas ela é muito mais do que um simples problema de tremores, como muitos ainda pensam. Ela acontece pela perda de células que produzem dopamina no cérebro. O que é dopamina? É um neurotransmissor essencial para controle motor, para motivação e prazer. Ainda não se conhece uma causa única, mas o Parkinson está relacionado a fatores genéticos, que, por incrível que pareça, e até surpreende todo mundo, né? Pelo que eu pesquisei, são 10% dos casos de fatores genéticos, mas principalmente por fatores ambientais. E é óbvio que a gente vem falando aqui nesses episódios, estilo de vida. Ele pode começar de forma sutil e cada pessoa tem uma manifestação diferente, por isso que é muito difícil e complexo esse diagnóstico. Eu mesma, como falei antes, demorei cerca de 5 anos para descobrir. Só depois que os tremores começaram que me mandaram para um exame, né, para um neurologista para poder descobrir esse diagnóstico. Acho que nesse ponto a medicina tradicional é um pouco limitada, né? É muito Completamente. antigo os estudos e eles ficam batendo ali, eles só te levam para um diagnóstico real quando aparece um tremor ou algo que realmente está de cara relacionado ao Parkinson. E nisso passaram-se 5, 10 anos você com uma doença que podia ter sido acalmada lá no começo, né? Mas não desanimem, a ciência está ao nosso lado, tá? Não é uma sentença de fim, é o início de uma nova jornada de autoconhecimento, como a gente também falou no episódio anterior. Quando a gente pensa em Parkinson, a primeira imagem que vem à cabeça é o tremor, né, Rê? Mas ele é só a ponta do iceberg. Eu mesma também fui descobrindo isso na minha experiência. Não veio com um manual de instruções. Sim, tem sintomas motores, que são os tremores, a instabilidade postural, que é um caso sério, a lentidão dos movimentos. Meu Deus, como é difícil abotoar uma camisa. Tomar banho. Tomar banho, lavar o cabelo, lentidão de movimentos. Eu mesmo não tenho paciência para mim mesma. É, né? Mas olha, lentidão dos movimentos, eu sinto muito. Como também a rigidez muscular, né? Rigidez muscular, você, por exemplo, no teclado, quando eu uso o mouse, tem coisas que eu já não posso fazer mais, a escrita. Mas, muitas vezes, até mais impactantes que os sintomas motores, estão os sintomas não motores, como a gente também segue falando aí sempre nos episódios, a ansiedade, a depressão, a apatia, transtornos do sono. Meu Deus, como eu sofria de insônia. Pesado, viu? Eu pensava até que era problema espiritual. Eu não falei sobre isso. Lá no começo, antes do diagnóstico, como eu não dormia, eu me sentia muito perturbada. Eu falava, gente, eu fui até atrás de
cura espiritual, que também não era o caso, né? Constipação intestinal. A perda de olfato muitas vezes acontece anos antes dos sintomas motores, a fadiga, a dor, a confusão mental, tudo que a gente já vai falando, né? E o mais curioso, esses sintomas não motores podem surgir, sim, muitos anos antes do diagnóstico, como a minha própria experiência fala aqui, né? Que aconteceu comigo. Sabe qual é o sentimento? É como se o corpo tentasse sussurrar antes de gritar. Enfim, a ignorância sobre o Parkinson, ela cria barreiras que machucam mais que os sintomas. Isso eu também senti na pele. Tem até um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre esse tema, aí no nosso canal do YouTube, do Vida Além do Parkinson, que fala sobre isso, contando também a experiência de outras pessoas que foram maltratadas, rotuladas como alcoólatras, drogadas, e era o sintoma de uma doença crônica. Que tal agora, então, a gente desconstruir alguns mitos? 4, rápidos. É doença de idoso. Cerca de 10 a 15% dos casos são de início jovem. Então, não é uma doença de idoso. Eu mesma fui diagnosticada com 44, mas, conhecendo hoje o meu histórico, eu já tinha desde os 38, 39 anos de idade. Michael J. Fox, né? Michael J. Fox foi diagnosticado com 29 anos e você, no seu Instagram, o que você mais recebe de mensagens são de pessoas de 30, É 35. verdade. Já vi várias Média mensagens. 40, né? Exatamente. E é impressionante, porque É impressionante, porque quando a gente descobre um diagnóstico desse, a gente pensa que a nossa vida acaba em uma década, né? Mas o Michael... a informação que hoje tem online é de que o Parkinson, uma pessoa com Parkinson, vive por 10 anos. E o Michael J. Fox? Ele já convive com a doença há 34 anos. Ele foi diagnosticado com 29 e hoje Uau, ele tem 64 anos. uau, uau. E cada um tem um histórico diferente com Parkinson, como eu já disse aqui antes. O mito 2, todo mundo com Parkinson treme. Na realidade, nem todo paciente apresenta tremores. Alguns têm rigidez, outros têm desequilíbrio como primeiro sinal. Como eu também, né? O meu primeiro sinal foi a rigidez. E que tremor também não está só associado ao Parkinson, né? Já teve um amigo Tremo... nosso que tem tremor essencial e ele Ele achava que que era era Parkinson. Parkinson. Tem também um vídeo sobre isso, doenças confundidas com o Parkinson, no YouTube, Vida Além do Parkinson. Vale a pena checar, viu? É uma informação, segue outra, né? Incrível. O mito 3, Parkinson só piora, não tem o que fazer. Na realidade, há muito que pode ser feito com tratamento. Exercício, saúde mental, nutrição, terapias integrativas, é tudo que a gente vem falando aqui nos nossos episódios. E o mito 4 é só física, não afeta a mente. Essa já não pode, eu já nem aceito mais como mito, como uma realidade, que as pessoas ainda pensam assim. A saúde mental é profundamente afetada e cuidar dela é essencial para o tratamento. Não existe fazer só um exercício, fazer só... Nessa série, nesses nossos 8 episódios, mostram os caminhos essenciais, são fundamentais para você melhorar a sua qualidade de vida, você tendo ou não uma doença, e também para amenizar os sintomas ou até mesmo diminuir o progresso da doença, né? E assim, esses são os 4 mitos mais falados, né? Então vamos já esclarecê-los aqui mesmo. A ciência ela está viva e mesmo que a cura definitiva ainda não exista, eu estou vendo que nunca estivemos tão próximos de novas respostas. É tanta informação, tanta coisa acontecendo que eu não consigo trazer em um vídeo só aqui para vocês, tá? O futuro que a gente tanto espera está sendo construído agora, não perca esperança. Ele pode ser muito mais leve do que imaginamos. Eu estou falando isso porque eu pesquiso, não é porque eu ouvi dizer não, tá? Mas o que a gente pode esperar ao longo dessa jornada, né? Quando a gente ouve um diagnóstico assim, é como se o mundo desabasse. Mas depois passamos a reconstruir um novo, diferente, cheio de descobertas. E eu deixo aqui umas reflexões para compartilhar, tá? O Parkinson é uma jornada única, não existe uma receita pronta. Com apoio, informação e propósito, é possível ter qualidade de vida. É muito importante ter também uma equipe multidisciplinar, como um neurologista, terapeuta, fisioterapeuta, nutrólogo. É de extrema importância isso daí. A gente não faz nada sozinho, tá? É uma doença muito complexa.
papel essencial da comunidade, dos grupos de apoio e da voz ativa da pessoa com Parkinson. Eu mesma já recebi mensagens dizendo assim, depois que eu ouvi você dizer, me motivou, eu também estou falando, também estou criando minha comunidade, começa ali entre os vizinhos. Isso é transformador, é sobre isso, na verdade, sabe? Não é nem mais sobre a doença, é sobre o poder que isso gera, a energia que isso cria. Isso é cura para mim. Transformar o limão em limonada. É isso. O Michael J. Fox criou a ONG dele e ele já arrecadou 2 bilhões Olha, de dólares em prol de pesquisas muitas da cura pesquisas, do Parkinson. muitas descobertas. A gente está acompanhando aqui de pertinho. A gente já passou aí para vocês no Instagram uma novidade da ONG da descoberta da ONG do Michael J. Fox e a gente vai continuar passando o que a gente descobrir, tá? Cuide da sua autonomia, preserve seus prazeres e celebre as pequenas vitórias. Lembra que a gente falou antes? 1% a cada dia? Cada dia é o seu dia. Você não é a doença, você é muito mais do que isso. E viver com Parkinson pode ser um convite para viver com mais consciência, presença e coragem. Consciência, presença e coragem. Conhecimento, como eu falei aqui no começo, né, desse episódio, conhecimento é poder. Quanto mais você entende, menos medo você sente. Esses episódios estão dando até em mim, Rê, um sentimento renovado de esperança, de vida, sabe? Como eu falei, cada dia é o seu dia. Você precisa se agarrar naquilo que você tem, naquilo que você pode e se renovar a cada dia. Tudo que falamos aqui está interligado. Não adianta assistir um episódio, né? Está tudo interligado e tudo faz parte do processo, tudo é essencial. Basta você aplicar na sua vida. E compartilhar, e curtir, comentar. Temos mais 2 episódios pela frente. Nos vemos na próxima segunda com um episódio imperdível. Mais uma vez eu quero agradecer de coração eu e a Rê aqui, né, Rê? Por vocês estarem curtindo, compartilhando esse conteúdo, porque esse é o propósito, é levar conhecimento, como eu falei aqui no começo, conhecimento é libertação. E a nossa non-profit também conta muito com a sua ajuda. Obrigada, gente. Até a próxima. Gostoso terminar assim.